Olá, em mais uma aula de língua portuguesa, continuando a falar sobre morfologia, hoje falaremos sobre conjunções. Na sua página 57, você acompanhará esse assunto, a partir daí. Então, das 10 classes gramaticais que nós temos, uma delas é a conjunção. Então, a primeira coisa que você deve gravar é uma classe de palavra invariável, então você não vai flexionar a palavra. E ela liga duas orações, né? Isso é o papel principal da conjunção, ligar orações, mas ela também poderá vir ligando dois termos semelhantes de uma mesma oração. E ao fazer isso, ligando as orações, ela estabelecerá uma relação de coordenação ou de subordinação entre as orações. Então, o que você precisa acompanhar passo a passo para que você entenda e saiba reconhecer a conjunção na oração? Primeiro, não vai variar. Segundo, vai ligar orações, principalmente, ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Nesse caso, nós vamos encontrar uma relação de coordenação entre os termos, entre as orações ligadas, ou de subordinação. Vamos entender cada um deles. Primeiro, entendendo o que é ligar duas orações. Então, você sabe que orações nós vamos ter pelo número de verbos no período. Então, se eu tenho o período estudei muito e aprendi a matéria, então você consegue visualizar aqui dois verbos, a ação de estudar e a de aprender. Então, se você tem dois verbos, claro que você tem, então, duas orações, o que nós vamos chamar de período composto. Ótimo. Então, se eu tenho duas orações, elas estão conectadas uma à outra por uma determinada palavra, ou seja, pela palavrinha que é conjunção, que nesse caso é o e que sempre é a conjunção, porque às vezes uma palavra, dependendo do contexto em que é empregada, ela pode receber classificação diferente. Ótimo, porque o e, não, o e é sempre conjunção. Então, você observa que estudei muito é uma oração e aprendi a matéria é outra oração, e o e estabelece a conexão, a junção entre as duas. Por isso o nome conjunção, porque estão juntas, certo? Ótimo. Então, você entendeu aí o papel da conjunção ligando duas orações. Agora, o que é ligar dois termos semelhantes? Então, dois termos semelhantes é quando nós vamos ter ali, por exemplo, você vai ter dois substantivos ou dois adjetivos, e esses termos estarão exercendo a mesma função sintática dentro do período. Por exemplo, aqueles dois substantivos ou mais vão formar o sujeito da oração, o objeto do verbo, os adjetivos podem formar ou predicativo ou adjuntos adnominais. Então, são termos que vão ter a mesma classificação. Vão ser formados por termos semelhantes, ou substantivos ou adjetivos, exercendo a mesma função dentro da oração. Então, é isso que é ligar dois termos semelhantes dentro de uma mesma oração. Vejamos. Ele é um rapaz bondoso e honesto. Primeiramente, você já observa o número de verbos. Você só tem aqui o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é um rapaz bondoso e honesto. Lá vem novamente a palavrinha que nós já sabemos que é conjunção. Então, você vê que ela estabelece uma ligação entre bondoso e honesto, que são dois adjetivos dentro de uma mesma oração, porque se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, o que nós vamos chamar de um período simples, certinho? Um período simples, que é a mesma coisa de eu falar também que é uma oração absoluta, ok? Ou seja,
neste período há absolutamente uma oração. Então, ótimo, você viu no slide anterior a conjunção cumprindo o seu papel de ligar orações, agora você viu aqui ela cumprindo o papel de ligar dois termos semelhantes da mesma oração. Nós já falamos que quando vai fazer essa ligação, poderá estabelecer uma relação de coordenação ou de subordinação. Vamos entender essa coordenação. Por exemplo, se eu digo gosto de pizza, mas prefiro macarrão, logo você vê que eu tenho o verbo gostar e o verbo preferir. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações e um período composto, logicamente. Na primeira oração, gosto de pizza, então eu já poderia colocar um ponto final. Gosto de pizza, ponto final. Outra pessoa, eu mesma, outra pessoa poderia dizer nesse contexto, prefiro macarrão. Essa sentença também já tem sentido completo. Ninguém vai ficar boquiaberto sem entender o que você falou. Então, está aí uma mensagem completa. Então, você tem entre as duas orações, porque são duas, né, são dois segmentos contendo verbo, então você tem duas orações, certo? E entre elas, você tem a palavrinha mas, que sem acento, lógico, né? Que se for com acento é outra coisa, é o adjetivo. Então, aqui, sem o acento, sem o i também, que se tivesse i é outra coisa também. Então, você tem aqui conjunção, perfeito? Então, o mas é uma conjunção, por quê? Porque ela faz com que essas duas orações estejam juntas dentro do mesmo período e estabelece entre elas uma relação de coordenação, porque eu não preciso dizer uma oração para compreender a outra. Esse mas está ligando orações com sentido completo, cada uma tem o seu sentido sem necessitar da outra. Tem existência independente, ou seja, uma oração não é termo da outra, ok? Você não vai dizer assim, mas essa oração aqui está parecendo que é o sujeito da outra, ou está parecendo que é um objeto lá do verbo da outra. Então, quando você perceber isso, aí tem dependência. Você não percebe isso neste exemplo. Então, aqui você percebe independência de sentido entre uma e outra oração. Se você tem essa independência, então você tem aqui uma relação de coordenação. É importante saber disso, porque a partir daí você já saberá dizer que esta conjunção vai ser classificada como uma conjunção coordenativa pelo fato de ela estabelecer uma relação entre duas orações que são coordenadas, que são independentes. Perfeito? Entendamos agora a ideia da subordinação. No período, percebi que alguém esteve aqui antes de nós, você percebe também que nós temos o verbo perceber e o verbo estar. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações que me dá, então, um período, porque só tem um ponto, né? Um período, só um ponto final aqui, então é um período só, mas composto por duas orações. Dividindo as orações, então, em torno do verbo perceber, eu só disse percebi, eu só disse que percebi alguma coisa, só disse eu percebi. Mas se eu parar aí e não disser mais nada, alguém vai me perguntar, percebeu o quê? Porque quem percebe, percebe algo, percebe alguém. Então, você já nota que é oração por ter o verbo, é oração, mas não contém sentido completo. Você precisa de mais alguma coisa para completar o sentido. E essa alguma coisa veio também em forma de oração, porque tem o verbo estar. Então, o que eu tenho aqui? Uma oração completando o sentido da outra oração. Quando isso acontece, nós temos ali, então, uma existência, né? Não tem ali uma existência independente, ó, não tem existência independente.
uma oração depende da outra para ter sentido, certo? Precisa de uma para completar a outra. Então, se aconteceu isso, aconteceu a relação de subordinação, então aquela conjunção que se interpôs entre as duas orações para estabelecer uma relação entre elas, estabelecer uma relação de subordinação, é quando você chama de conjunção subordinativa, ok? Então, nessa primeira entrada aqui do assunto da conjunção, foi para que você entendesse, primeiro, que elas são invariáveis. Note que nenhuma que nós classificamos aqui como conjunção você pode flexionar, então são invariáveis. Depois, que elas têm o papel de ligar duas orações, ou dois termos semelhantes da mesma oração, e que ao fazer essa ligação, elas estabelecem uma relação de coordenação ou de subordinação. Então, ótimo, estamos no caminho certo para agora vermos que as conjunções, se elas podem ser coordenativas ou subordinativas pela relação que elas exercem, vamos falar agora só das coordenativas. Então, primeira coisa que você precisa gravar, as coordenativas, elas são 5. 3 delas começam com a letra A, aditivas, adversativas, alternativas. Uma começa com a letra C, conclusivas, e a quinta com a letra E, explicativas. Então, é AACE, aditiva, como o próprio nome já indica, dá a ideia de adição. Adversativa, adversidade, vai se opor, vai trazer um contraste. Alternativa, alternância, vai se referir a dois fatos que não acontecem ao mesmo tempo, eles se alternam, ou trazer uma ideia de exclusão ou de escolha. Tudo isso vai estar dentro das alternativas. Conclusivas, o próprio nome já indica que vai trazer o resultado de alguma coisa, ou seja, a conclusão. E as explicativas vão trazer, logicamente, uma ideia de explicação. Então, vamos entender o que é cada uma delas dentro do período, mas não se esqueça de que é uma coordenativa, que é quando vai ligar duas orações com sentido completo, né, sentido independentes, uma não depende da outra para fazer sentido, e se você tem conjunções coordenativas, é porque elas vão estar estabelecendo uma ligação entre duas ou mais orações, que você vai chamar de orações coordenadas. Então, enquanto você estuda um fator, você já aprende o outro também, certo? Então, ótimo, as orações coordenadas. Então, vamos ao primeiro exemplo. Então, já sabemos que aditivas dão ideia de adição, e as principais são o e, o nem, também, bem como, não só, mas, né? Ou só, não só, mas também, ou às vezes só o mas também. Às vezes não tem esse não só antes, mas às vezes os dois se agrupam no período para formar a ideia de adição. Então, vejamos. Eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Então, você tem o verbo ir, vejamos aqui, ó, você tem o verbo ir 2 vezes. O sujeito é eu, quem vai, eu. Eu vou ao cinema, então você já tem uma oração. Arthur vai comigo, você já tem a outra oração. E as duas estão ligadas com a conjunção e, que é aditiva, como você pode ver, porque está adicionando as ideias aqui. Então, você tem uma conjunção que nós sabemos que é coordenativa, porque as orações são independentes. Você não precisa dizer eu vou ao cinema e Arthur vai comigo, para que as duas sejam compreendidas. Você pode dizê-las separadamente, eu vou ao cinema, ponto final. Ninguém precisa te perguntar nada. Depois você fala, Arthur vai comigo. Você entendeu também, seu ouvinte te entendeu. Então, você observa que uma oração aqui não tem ligação
dependente com nenhum outro termo da outra oração, certo? Ou seja, elas não dependem uma da outra. Então, pronto, você tem conjunção coordenativa, e se você tem a conjunção coordenativa, que neste caso aqui é aditiva, então você já tem que saber o seguinte: você tem certeza que é conjunção coordenativa? Então você já tem certeza que você está diante aqui de orações coordenadas. Então, olha, a conjunção é coordenativa, porque ela tem a função de ligar as duas orações. Então, as orações ligadas por ela são orações coordenadas, certo? Orações coordenadas. E aí, então, a oração coordenada que não tem conjunção, olha, a primeira não tem conjunção, você vai chamar de coordenada assindética. Oração coordenada assindética. E a que tem a conjunção, ou seja, tem o síndeto, conjunção grave. Conjunção é igual síndeto. Síndeto é conjunção. Síndeto é um elemento que estabelece ligação. A conjunção faz isso. Então, a conjunção é um síndeto. Um síndeto pode ser uma conjunção, certo? Então, ótimo. Esta segunda oração tem o síndeto. É quando você a chama de oração coordenada sindética. Sindética porque tem o síndeto. A sindética, o A é um prefixo com a ideia de negação, não tem síndeto, certo? A mesma coisa de você falar anormal, não é normal. A sindética não tem síndeto, ok? Então, ótimo. E se você já falou que esse síndeto é uma conjunção coordenativa aditiva, então automaticamente você já falou que nesta oração que você tem este síndeto, esta oração vai ser classificada como coordenada sindética aditiva. Não precisa dizer que está confuso, porque não está. Você aprendendo uma coisa, você está aprendendo a outra. Se você está estudando que esta palavrinha é uma conjunção coordenativa aditiva, já sabe por quê. Olha, volta o vídeo que você vai entender passo a passo. É uma conjunção porque estabelece ligação entre duas orações. É coordenativa porque as duas orações são independentes. Uma não precisa da outra para ter sentido. Então, por isso é coordenativa. E é aditiva porque é a ideia que o E passa. Quando você fala E, eu vou ao cinema e Arthur vai comigo, você adiciona. Então, ela é aditiva, certo? E se você está com uma oração introduzida no período com a conjunção coordenativa aditiva, automaticamente essa oração se chama oração coordenada sindética aditiva, ok? Não tem dificuldade. É só ouvir pausadamente, tranquilamente e ir raciocinando e deixando que faça sentido para você, ok? Bom, passando para a segunda conjunção, que vai ser adversativa, que nós já sabemos que passa a ideia de oposição, nós vamos ter o mas, porém, não obstante, todavia, contudo, apesar disso, entretanto, né? As mais famosas aqui são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Vou até colocar o no entanto aqui, porque entra nas que são mais famosas nesse sentido de adversidade. Não estudou muito, porém tirou uma nota boa. Então, a primeira coisa que você precisa observar é que você tem o verbo estudar e tem o verbo tirar. Então, em torno do verbo estudar, disse que não estudou muito, então é uma oração. Em torno do verbo tirar, disse tirou uma nota boa, é a outra oração. Só que estabelecendo a relação entre as duas, eu tenho porém. E o porém traz uma ideia de oposição, ou seja, vai quebrar a expectativa, porque se eu digo que a pessoa não estudou muito, logo eu concluo que ela não vai tirar uma nota boa. Mas neste caso aqui, ó, nesse caso, ela tirou.
Então, o que que aconteceu? Na segunda oração, aconteceu o contrário do que se esperava com a primeira. Então, a segunda oração trouxe uma quebra de expectativa, contrariou a primeira ideia. Ela se opôs à primeira ideia, porque o fato de não estudar muito nos traz a ideia de tirar nota ruim. E a pessoa tirou nota boa. Então, pronto, você interpretou, você já sabe, não precisa decorar quais são as adversativas. Você interpretou, então viu que tem ideia de oposição, viu que as orações são independentes, uma oração aqui não completa o sentido da outra, então você está diante de uma conjunção coordenativa e como a ideia é adversária, adversativa, certo? E agora, só repetindo o que já falamos aqui no primeiro exemplo. Se você tem uma oração, uma conjunção coordenativa, é porque você tem orações coordenadas. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada, aqui eu tenho outra oração coordenada. Só que, em se tratando de coordenadas, quando não se tem a conjunção dentro da oração, como acontece nesta primeira oração, não estudou muito, então você tem a oração coordenada assindética, ou seja, não síndeto, não assíndeto. Agora, esta é a oração coordenada com o síndeto, porém, então aí você vem e coloca a oração coordenada sindética, tá aqui o síndeto, e você já falou que ela é adversativa, então é uma oração coordenada sindética adversativa. Perfeito? E vamos para a terceira oração, que estamos agora dentro da questão de alternativas, que vão passar uma ideia de alternância a algo que não, você vai se referir, por exemplo, a dois fatos que não vão se realizar ao mesmo tempo. Ora um, ora outro, certo? Ou pode também dar ideia de exclusão ou de escolha. Tudo isso engloba alternativas. As principais, as mais que aparecem mais frequentemente é o ou, que pode aparecer sozinho, ou pode aparecer em dupla, ou o ora também pode aparecer sozinho ou em dupla, ora, ora, seja, seja, quer, quer, já, já. Então, vejamos. Ou você dança ou canta. Dá para você observar que a pessoa está ali colocando diante de uma escolha. Você vai escolher uma coisa aí, dançar ou cantar. E aí está a ideia de alternância, quer dizer, vai ser hora um, hora outra, né? Por exemplo, agora você dança, aí depois você canta, ou vice-versa. Viu a alternância? Viu a escolha? Ou uma coisa ou a outra. E o ou é sempre conjunção. Você tem dois verbos, dançar e cantar. Então, uma oração é você dança, a outra é você canta. É claro que não repetiu o sujeito você, porque não precisa. O contexto já mostra que o sujeito da segunda oração é o mesmo da primeira. Então, você tem agora, você dança, todo mundo entendeu. Você canta, todo mundo entendeu, certo? O que eu quero mostrar é que são duas orações independentes. Se as orações são independentes, então eu estou com o quê? Eu estou com conjunção coordenativa. Se eu analiso, interpreto o contexto e vejo que foi colocado uma ideia de escolha, então eu lembro de alternativa. Então, são conjunções coordenativas alternativas, certo? E agora você viu que na primeira oração apareceu a conjunção, na segunda também apareceu, então nós temos duas orações coordenadas sindéticas alternativas, tudo no plural, porque estou classificando as duas orações ao mesmo tempo. Vou falar de novo. Você pode estar pensando que está difícil, mas não está, é porque você ainda não se acalmou para ouvir direitinho, passo a passo, desde o primeiro slide deste vídeo, certo? Vai desde o início, repita quantas vezes for necessário e entenda que você está estudando conjunção coordenativa
ao mesmo tempo você está estudando oração coordenada, certo? Então, não se não fique preocupado ou preocupada, fique tranquilo, porque você vai aprender, certo? E vamos para as conclusivas. É lógico, vai passar a ideia de conclusão, que terminou alguma coisa, é o resultado, e a mais famosa de todas é o portanto, na sequência vem o logo, e depois, cuidado, o pois. Também pode ser conclusiva se ele aparecer, se o pois aparecer depois do verbo da oração de que faz parte. O por isso, o assim, por conseguinte, por consequência, tudo vai trazer uma ideia de conclusão, ok? Por exemplo, seu currículo é bom. Já tem o verbo ser aqui. Eu poderia colocar ponto final. Eu falo para você, seu currículo é bom. Pronto, não preciso dizer mais nada. Arrumará um emprego. Então, é uma coisa eu dizer, você arrumará um emprego. Aqui, ó, deixando o currículo de fora agora. Eu chego e só falo, você arrumará um emprego. Rápido. Ótimo, você entendeu também o sentido da segunda oração. Isso prova que eu tenho duas orações, porque eu tenho o verbo ser na primeira e arrumar na segunda, e elas têm sentido independente, então esse conectivo, esse síndeto, essa conjunção que as liga é a conjunção coordenativa, porque as orações são coordenadas, certo? Tá vendo que não precisa, não é ideal que falemos só conjunção sem mencionar que ali tem oração coordenada, porque você perde tempo, você está aprendendo uma coisa, aprende a outra ao mesmo tempo, porque é tudo a mesma coisa, certo? Então, seu currículo é bom. Então, é uma oração independente da segunda, elas são coordenadas, a conjunção é coordenativa, e quando eu leio as duas juntas, eu percebo que a segunda é realmente o resultado da primeira, porque quando eu falo seu currículo é bom, resultado, né? Ou seja, que conclusão que eu chego com isso? A partir disso aí, que arrumará um emprego rápido. Então, pronto, é a hora que eu digo que essa conjunção é coordenativa, conclusiva, não tem outra ideia. Agora, eu olho então, se ela é conjunção conclusiva, porque as orações são coordenadas. E pronto, não tem que discutir. As orações são coordenadas. Olhando, já sei que quando se tratar de orações coordenadas, eu vou ter assindética ou sindética. Então, a primeira não tem síndeto. Então, não. A sindética não tem síndeto na primeira. A segunda tem, está circulado aí. Então, a segunda é coordenada, sindética, e o valor desse síndeto, que é a conclusão. Então, sindética conclusiva, certo? O síndeto, a conjunção é conjunção coordenativa, conclusiva. A oração é coordenada, sindética, conclusiva. A mesma coisa. E, para finalizar as conjunções coordenativas, vamos para a quinta delas, que é a explicativa, que, logicamente, vai trazer uma explicação, uma justificativa para algo que se disse na primeira oração. A mais famosa é o porquê, na sequência vem o pois, cuidado, como já falamos no quadro anterior, o pois pode ser tanto conclusiva quanto explicativa, depende da posição que ela estiver na frase, ela vai passar uma relação diferente. Como conclusiva, ela é colocada depois do verbo. Como explicativa, ela é colocada antes do verbo da oração que ela inicia, certo? O que, o porquanto, isto é, como, ou seja, na verdade, a saber. Então, essas são expressões que nós podemos usar também como explicações. Mas as conjunções explicativas que mais aparecerão são o porquê, o pois, o que e o porquanto, certo? Vejamos, não fui ao baile porque não tinha convite. Então, você observa que aqui deveria ter uma vírgula. Não fui ao baile, vírgula, porque não tinha convite. E aquele outro detalhe. É porque estas mesmas conjunções, o porquê, o pois, elas tanto podem ser
explicativas como elas podem ser causais, certo? Aí dentro, então, de repente a gente confunde com causa, porque dentro de uma causa tem uma explicação, certo? Mas vejamos com o teor da explicação. Não fui ao baile, porque não tinha convite. Estou explicando por que eu não fui ao baile, estou justificando por que eu não fui ao baile, certo? Então, com essa vírgula aqui, ela é explicativa. Você tem o verbo ir e você tem o verbo ter. Então, se você diz não fui ao baile, tá? Ponto final, dá para entender. Eu não tinha convite para o baile. É lógico que isso subentende que é para o baile. Então, ótimo, uma oração não é termo da outra. Uma oração não está completando a outra, mas a segunda oração explica a primeira. Então, aí você terá primeira oração, não fui ao baile, a segunda, porque não tinha convite, ligadas pela conjunção porque, que aqui é conjunção coordenativa explicativa, então ela está estabelecendo uma relação entre duas orações que nós chamamos de coordenadas logicamente. Voltando ao primeiro fator, né, de classificação das coordenadas, antes de falar a relação que ela estabeleceu dentro do período, eu observo, tem conjunção? Não. Então, é oração coordenada assindética. A segunda teve conjunção? Teve. Então, é oração coordenada sindética. E esse síndeto veio fazer o quê? Ele veio explicar a primeira ideia. Então, ela é coordenada, sindética, explicativa, claramente como a conjunção é coordenativa e explicativa. Se a conjunção é coordenativa e explicativa, a oração é coordenada, sindética e explicativa, certo? Então, aí ficam as conjunções coordenativas e na próxima aula falaremos das subordinativas, ok? Então, até a próxima, se Deus quiser.